Vai terminar ao vivo. É quase uma escrita ao vivo, mas não deixa de ser um exercício curioso. Boa tarde, bom dia, colegas. Obrigado pela presença de todo mundo. Uma das vantagens de a gente ser organizador do evento é você poder fazer basicamente o que você quiser. Então, eu vou radicalizar a proposta aqui, sem querer com isso surpreender em excesso ou cansar os colegas. Eu tinha e tenho uma apresentação preparada sobre o tema do nosso colóquio, uma apresentação que dá conta das relações entre coisa experimental brasileira e coisa experimental de Portugal. É até um texto que eu já apresentei na cidade do Porto há coisa de 3 semanas atrás. Mas, conversando aqui ali com alguns colegas, eu resolvi colocar à prova, testar, por que não dizer, experimentar, com esta qualificadíssima audiência, um texto que eu estou escrevendo há já um tempo e que tem resistido a sair por pura e simplesmente falta de tempo. Eu não consigo sentar e me concentrar para fazer, pelas viagens, pelo excesso de bancas e eventos, mas também por se tratar de um texto endereçado. É o pós-fácil de um livro do artista, escritor brasileiro, Bruno Ramos, encomendado em alguma medida pelo próprio, um artista que eu estudo, com a obra com a qual eu convivo há muitos anos, e que, portanto, me deixa em algum momento numa situação talvez paralisada. Pós-fácil ou pré-fácil é este livro, o Ensaio Geral. Então, como se trata de um texto que não tem nenhuma cara de prefácio acadêmico, não tem nenhuma cara propriamente dita de um texto escolástico, no pior e no melhor sentido do gênero, não deixa de ser um gesto interventivo e criativo também, eu resolvi trazer para cá alguns fragmentos desse texto em processo para testá-los no ouvido generoso, ou nem tão generoso assim, dos colegas, e é isso. O texto se chama Matéria ou Linguagem. O ensaio é uma forma e uma força fundamental na obra de Nuno Ramos. Elástica, híbrida, pervasiva, essa forma guarda muitos dos traços decisivos do trabalho multitudinário e inquieto do artista. Aberto a múltiplos discursos e construído a partir de diversas linguagens, o ensaio, entendido em seu sentido lato e transversal, é uma espécie de modelo amplo e de horizonte para a obra de Nuno, que se alimenta dele e também o convoca e o coloca em prática, por assim dizer, de muitos modos. Descrito por João Barrento como o gênero intranquilo, o ensaio constrói-se a partir do que é instável. A sua relação com o conhecimento é marcada pela tensão e pela descontinuidade. Trata-se de um texto, se não mesmo de uma prática, se considerar sua relação com outras áreas de ação, capaz de desestabilizar pela eletricidade do pensamento ágil que nele se agita, pela provisoriedade de seus métodos e processos, tudo o que toca. O ensaio, e eu cito o João Barreto, nasce da névoa da empiria para ganhar corpo vivo, fim da citação, na escrita, ainda segundo João Barreto. E essa passagem da praxis à letra dá ao gênero certo caráter metamórfico e adaptativo essencial. Como uma forma líquida, o ensaio é capaz de assumir a informidade de sua natureza plástica, ajustando-se às ideias e às obras sobre as quais se lança. O ensaio, nisso como o poema, pode falar da pedra num idioma pedregoso, pode envolver os seus objetos numa trama de linguagem e de pensamento que, ao mesmo tempo, ilumine-os por dentro, revelando aspectos insuspeitados de sua forma ou de seu sentido social, ou que com eles polemize, enfrentando leituras arraigadas ou falsas verdades estabelecidas como evidentes ou definitivas. O ensaio está vivo e move-se de modo imprevisível. É possível dizer que o ensaio guarda o mesmo desassossego de origem que está na base da obra de Nuno Ramos. Se a instabilidade de fronteiras discursivas e disciplinares marca o ensaio,
Gênero capaz de assimilar tudo o que o cerca e de transformar os textos, as ideias e os objetos de que se aproxima. Algo similar pode ser dito sobre os trabalhos verbais e não verbais do artista de São Paulo. O desejo de expressão expansivo que se volta, sem objeto fixo ou linguagem especializada, sobre virtualmente todas as coisas, é comum a ambos, a obra de Nuno e ao ensaio. Tudo fala em Nuno Ramos, já disse uma vez, com acerto, Flórcio Sequini. Tudo fala. Cadeiras, pedras, troncos mortos, craca, palavra, vaselina, feltro e chumbo derretido, entre outras coisas, em sua obra. Os objetos e os materiais tocados pelos trabalhos do artista são imantados por uma força que revela a linguagem particular que essas coisas trazem dentro de si. A obra do artista não deixa, nesse sentido, de ser uma espécie de tarefa da tradução, ou de cumprir uma tarefa da tradução. Tudo fala em seu próprio idioma, até mesmo os restos da sociedade de consumo, que falam nos trabalhos de Nuno com uma linguagem feita, e eu cito o próprio Nuno em Ó, feita de pedaços e destroços, fim da citação, como o autor propõe em Ó, de 2008. Tudo fala, mas é preciso para isso descobrir a linguagem com que os materiais do mundo podem se expressar. Tudo fala ou quer falar num ensaio. Essa é a lógica desse gênero, texto e forma, em que cada coisa e cada fenômeno tem potencialmente o mesmo interesse e o mesmo espaço, sem hierarquias ou separações rígidas. No ensaio, todos os objetos e todos os fenômenos buscam encontrar a sua gramática própria, ainda que se articulem quase sempre numa língua e num conjunto de códigos culturais comuns. Desde Montaigne e das origens modernas desse novo gênero, no século XVI, vão interessar ao ensaísta igualmente os canibais do Novo Mundo e o hálito das crianças. Ambos são dignos de atenção e instigam a meditação ponderada, tanto quanto as estratégias militares convencionais e o sentido da amizade. Temas clássicos que os ensaios de Michel de Montaigne revisitam, estabelecendo a partir daí o paradigma amplo do gênero. O ensaio está aberto a toda e qualquer matéria, não tendo a partida temas pré-determinados ou tradições que imponham decoros próprios ou valores rígidos. A vida menor das coisas interessa ao ensaio, bem como a altura, sem escalas, das assim chamadas grandes questões do pensamento. A ética, a moral, a noite escura da alma, a metafísica e a crítica da metafísica, os impasses e as tensões contemporâneas são matérias do ensaio. Do mesmo modo que as mais banais experiências do cotidiano e os jogos de linguagem mais simples também podem ser. Em certa medida, pode-se dizer que o ensaio é o mais moderno dos gêneros. Como o romance, e mais do que a poesia nesse sentido, pelo menos no momento específico de seu nascimento, no século XVI europeu, o ensaio está em sintonia com o presente histórico e sua diversidade incontrolável e desordenada, feita de misturas inauditas e de saltos cada vez mais decididos em direção às experiências da vida comum. Com a obra de Nuno Ramos, dá-se o mesmo, guardadas as distâncias dos termos em comparação. Onívora, ela se volta para tantas direções quanto parece possível. A explosão de temas, a variedade de soluções formais, a multiplicação de mídias e meios na obra do artista são uma espécie de marca pessoal do seu trabalho e indicam a conexão que mantém com a massa informe dos acidentes e acontecimentos do cotidiano. O grande interesse que mantém pelos resíduos do mundo pós-industrial, deglutindo-os e processando-os sem cessar, disposto a transformar em matéria pensante tudo aquilo que já foi um dia descartado, é um outro índice desse processo de abertura deshierarquizada para o reino das coisas que a sua obra realiza. Não há uma linguagem privilegiada em seu trabalho, assim como o campo em torno do qual orbita é amplo e imprevisível. A curiosidade genuína e sem preconceitos que se volta sobre tantas áreas distintas, sobre matérias eruditas e populares, públicas ou privadas,
faz parte do escopo geral do ensaio. Esse gênero que, mesmo quando voltado para a escrita de si e para o autorretrato, como acontece em Roland Barthes ou em Michel de Montaigne, por exemplo, mantém inseparáveis ao eu aquilo que pertence à polis e aos problemas gerais da cultura. Essa flutuação entre a vida íntima e a política, a autobiografia e a filosofia, mantém-se de modo distinto, mas comparável, em tantas criações do autor de Verifique-se o Mesmo. As obras de Nuno Ramos parecem não recusar nada, assimilando com notável capacidade de apropriação e ressignificação informações e intuições díspares, muitas vezes incongruentes entre si. Nas criações do artista, as vibrações e as inquietações do mundo ressoam na câmara obscura do eu, e o entrelaçamento dessas duas instâncias produz muitas das suas melhores intervenções criativas. A porosidade que caracteriza o trabalho de Nuno Ramos, a voracidade com que se apropria dos estímulos e das experiências que chegam do exterior, pode sugerir um modo qualquer de passividade, ou até a configuração de uma obra tão somente responsiva, que se move na direção dos acidentes do presente, e nada mais. Mas não é isso o que seus textos e intervenções artísticas apresentam. Ao mesmo tempo que se abre ao inesperado e ao contingente, a obra do artista procura também imprimir sobre as coisas a sua marca, puxando-as para si pela reflexão que procura também... puxando-as para si pela reflexão que suas operações de deslocamento e metamorfose são capazes de produzir. O vitalismo de grande parte dessa obra, a energia praticamente inesgotável que parece emanar dela, e que é um outro modo de recolocar o interesse multitudinário e democrático, por que não, do ensaísmo, se caracteriza pela força e pelo rigor do pensamento e pelo rigor do ponto de vista crítico que apresenta. A obra de Nuno Ramos faz ver as coisas, as ideias, outras obras de arte de outro modo, sempre distinto. Repropõe as referências da cultura de modo anárquico, torna literal aquilo que é pensamento conceitual ou associação metafórica, monumentaliza o cotidiano miúdo e recupera, talvez seja mais correto dizer, reivindica para a arte a dimensão fáustica e utópica que o cinismo e a pequenez do tempo presente parecem ter às vezes sequestrado. Tornar transparentes as paredes de uma casa de tortura e morte, como proposto em El Olimpo, ao mesmo tempo, literalmente, fazer submergir em lama branca 3 casas em que viveu, criando, a partir do poema de Drummond, A Morte das Casas de Ouro Preto, como acontece em Ai, Pareciam Eternas, 3 lamas, ou ainda na ação performática Marcha à Ré, realizada em plena pandemia, na qual uma carreata com inúmeros veículos segue, andando sempre em sentido contrário pela Avenida Paulista, acompanhados pelo som dos respiradores mecânicos utilizados pelos pacientes que lutavam pela vida contra o Covid-19 e a péssima gestão da saúde pública no Brasil. Esses são alguns dos exemplos da vitalidade expansiva e do desejo de intervenção monumentalizante que marca o trabalho de Nuno. Mas mesmo aí, na eleição da escala ampla e da disposição pública de tantas de suas obras, as escolhas que o artista faz deixam ver os riscos que prefere correr e a procura contínua que faz pela possibilidade de sentido que se abriga em cada canto, em cada contexto. Para Nuno, o risco é tudo. Em sua obra, a lógica do conforto é substituída pela do confronto. Em suas peças, o mundo é posto contra o próprio mundo. Seus trabalhos verbais e não verbais criam zonas de choque em que as ideias e as formas sensíveis entram em curto-circuito, derivando daí o sentido crítico e conflitivo de praticamente todas as suas criações. Para voltar ainda uma vez ao ensaio, tomado como gênero e como prática artística geral, cabe lembrar que ele, o ensaio, está ao lado da pesquisa, da invenção e da aventura do pensamento. Seus métodos de composição passam, muitas vezes, pelo lançar-se, sem redes de proteção, sobre o novo, o incerto e o inclassificável. Desde as suas origens, o ensaio é pensamento livre e associativo,
assentado numa trama feita de intuição e descoberta, mais próximo, portanto, do corpo e da imaginação poética do que dos lentos movimentos analíticos do espírito. Essa espécie de reflexividade contínua e com que ilimitada que constitui o ensaio, forma dobrada sobre si, modernamente disposta como uma interrogação que busca respostas, sem encontrar solução que não seja provisória, tem o seu correlato na preferência que Nuno Ramos tem pelas estruturas abertas e pelas formas inacabadas, ou ainda na sua atração pelo informe, pelos dejetos e pela viscosidade daquilo que se decompõe. Rodrigo Naves chamou moldável o mundo que emerge desse universo matérico pegajoso e fusional a que se apega o artista, e que procura também criar a seu modo. Vitor da Rosa, por sua vez, descreverá como formas moles o resultado das composições de Nuno que se fazem a partir dessas matrizes sem contorno, em estado de desagregação. Mesmo que os ensaios de Nuno sejam escritos tantas vezes, mas não sempre, em linguagem límpida e fluida, há algo de monstruoso neles. É possível dizer que em todo verdadeiro ensaio haja sempre um fundo de monstruosidade. O aspecto inconcluso, a forma aberta e sem estruturas rígidas do gênero, aproxima-o da maleabilidade dúctil, moldável, e das formas elásticas, moles, frequentes na obra de Nuno Ramos. Qualquer que seja a posição que se adote diante dessa constante na obra de Nuno, o que se retém dela é essa espécie de princípio de incerteza que a orienta. Uma vez que, de novo como ocorre no ensaio, as formas preferenciais do artista são aquelas que indiferenciam o alto e o baixo, deixando o real permanecer num estado de latência em que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Uma tela pode derreter ou ir sendo apagada por um mecanismo maquínico acoplado a ela. Ou do caos desencontrado das palavras estilhaçadas do noticiário possa surgir, impossível e estranho, o tecido de uma canção lírica. É o que ocorre no perturbador Lígia, de 2017, de Nuno Ramos. Dos ensaios escritos pelo autor, ou das proposições artísticas de verve eminentemente ensaísticas, que deu e dá ao público, emerge semelhante disposição. Esses textos e trabalhos conduzem ao inesperado, partilham hipóteses singulares e afirmam a estranheza e a inconstância do que nos cerca, sobretudo da cultura e da realidade brasileiras, parte inseparável da obra de Nuno, moldura problemática sem a qual muito do que realiza ou pensa não é de todo legível. Antes, porém, de avançar nessa direção e chegar finalmente ao ensaio geral, livro síntese de muito do que até agora se disse sobre a obra de Nuno Ramos, mais algumas palavras sobre a palavra ensaio. Todas, ou quase todas as acepções que tem o termo ensaio estão implicadas ou se relacionam com a obra do artista. Teste, tentativa, preparação, estudo ou exame de um determinado assunto. Tudo ou todos são sentidos e processos da obra de Nuno Ramos, bem como se relacionam com a ideia de ensaio. Além, é claro, da própria operação da escrita. Os trabalhos de Nuno Ramos expandem a noção do ensaio à medida em que se apropriam mais diretamente dele. Quanto mais se acerca do gênero, mais ele parece escapar, sem deixar de ser o que é, em direção a outra coisa. Em certa medida, o ensaio para Nuno Ramos é a operação de, e eu cito o próprio Nuno, inventar uma pele para tudo, fim da citação. Modo de recobrir o mundo de linguagem e, quem sabe, de algum sentido. A escrita do contágio e da contaminação de O, espécie sutil de máquina de gêneros moderna, livro em que se combinam pequenas narrativas pessoais, poesia lírica, meditações filosóficas, derivas ficcionais e anotações difíceis de classificar, tem no ensaio o seu ponto de convergência e de saturação. Com exceção dos momentos em que, como um ritornelo,
e rompe a voz dissonante do O, música de toda matéria que se levanta no ar com o som a um só tempo inaudível e insuportável, eu cito o O, então alguma coisa como canto sai de alguma coisa como boca, alguma coisa como A, um O enorme que toma primeiro os ouvidos, feito um escombro bonito, um naufrágio no seco. Fim da citação. O se deixa ler como uma série descontínua, mas articulada entre si de textos de teor ensaístico, explorações livres e associativas do pensamento e do eu, formas que buscam na informidade do ensaio o liame capaz de os unir e de dar inteligibilidade ao pensamento deambulante que se desenha no livro. Pensamento que passeia por temas tão desencontrados como a justiça, a constituição e a vida das galinhas, o sonho dos cachorros e a melancolia das coisas abandonadas. A prosa de ateliê de Cujo, descrição da consistência e da natureza dos materiais usados pelo artista, além do relato sensível dos processos de combinação e teste de superfícies, das possibilidades da linguagem e dos meios da arte, tem também no ensaio o seu horizonte formal mais evidente. Escrita ao mesmo tempo associativa e analítica, erguida aos fragmentos e seguindo uma lógica compositiva, ora rigorosa, ora delirante, Cujo pode ser entendido como um exame detido das formas que o artista ia tentando gestar. Para o artista, o processo sendo mais importante do que o resultado final obtido. O texto procurando descrever utopicamente o surgimento de algo singular. Eu cito Cujo, um gênero inteiro em seu único exemplo. Fim da citação. Num dos seus trabalhos mais conhecidos, a instalação, na falta de melhor nome, 111, a forma ensaística se esboça também como horizonte para aquilo que propôs o artista. O trabalho foi realizado, como se sabe, logo a seguir ao massacre do Carandiru. Era, ao mesmo tempo, um comentário e uma resposta à violência do Estado que se abateu sobre os prisioneiros do pavilhão 9. 111 deles foram mortos pela tropa de choque da PM paulista, que invadiu o local para, supostamente, controlar uma rebelião. Preferindo a opacidade da linguagem à transparência das palavras de ordem e dos sentidos de denúncia facilmente legíveis, Nuno Ramos decide, nessa peça emblemática, compor como que um estudo em variações sobre a morte. Ou ainda, um ensaio sobre a questão do nome, elemento importante do trabalho. Um outro elemento importante do trabalho. Nuno utiliza diferentes técnicas e materiais em 111. Grava os nomes dos prisioneiros assassinados pela polícia com chumbo e breu. Queima notícias de jornal relativas ao massacre, depositando as cinzas sobre pequenos monolitos de pedra erguidos ao longo do espaço da exposição, como túmulos em miniatura. Há uma escultura informe de grandes proporções no centro do espaço, recoberta de negro e dourado, que o artista chamou de sarcófago. Bolhas de vidro esbranquiçado, como pequenos feixes de luz ou estruturas seminais, espalham-se numa outra área do mesmo espaço expositivo. Nas paredes de uma das salas foram apresentadas fotografias de satélite feitas no horário do crime. Há em 111, como se pode observar, uma tentativa de se acercar por múltiplos caminhos da morte dos detentos. O autor refaz sucessivas vezes o seu apagamento, tentando reter algo daquelas existências. Não encontrando a forma definitiva da aproximação que quer fazer, ou desejando multiplicar as entradas possíveis sobre a questão, o artista, como quem vai escrevendo variações sucessivas de um mesmo e obsedante motivo, testa continuadamente a sua linguagem, mobilizando diferentes técnicas e procedimentos para isso. Diante do colapso da palavra e de toda a discursividade, bloqueada pela brutalidade inominável, o artista multiplica linguagens, como quem persegue algo difícil de apreender. Tudo
tem aspecto monumental em 111, mas tudo ali também é provisório. Não resolve o dilema impossível do evento traumático. Não se fecha em conclusões definitivas. O nome das vítimas, o único elemento deles que o artista quer expor, agindo assim contra a exposição midiática e sensacionalista dos corpos destroçados pelas balas da PM, vão sendo gravados de diferentes maneiras, como se o artista ensaiasse os seus passos, tateando em busca do modo justo de fazer. Gênero decisivo para a cultura brasileira do século XX, o ensaio e suas variações e possibilidades foi um ponto fulcral na formação intelectual do artista. Oriundo do curso de filosofia da Universidade de São Paulo, Nuno Ramos certamente travou contato com a produção ensaística brasileira da primeira metade do século XX. Produção vinculada à necessidade de pensar o país a partir de diferentes áreas. A assistematicidade do ensaio, o trânsito livre que permite entre os saberes, cumpriu um papel importante no momento em que a organização das universidades e do campo científico ainda se esboçava no país. Aluno das primeiras gerações de intelectuais que, a partir da universidade, mas não apenas em seu âmbito mais imediato, levaram à frente o ensaísmo como uma das formas mais fortes da construção do pensamento brasileiro. Nuno pôde formar-se no campo de efervescência de ideias que, tendo o ensaio como um dos seus eixos mais destacados, se adensava naquele momento. Mais do que isso, conforme declara o próprio autor, a sua formação estética e afetiva como artista foi marcada, e eu cito Nuno Ramos, pela tradição crítica, fim da citação, estabelecida em torno da produção artística do país na segunda metade do século XX, sobretudo a partir da atuação dos nomes ligados ao neoconcretismo e aos desdobramentos mais ou menos diretos desse movimento e dos artistas que orbitaram o seu círculo. A obra de um crítico como Mário Pedrosa será central no contato de Nuno com isso que ele chamou de espelho poético da arte brasileira. A prática do ensaio por Pedrosa e por outros críticos desse mesmo contexto, para não falar também dos escritos de artistas críticos como Hélio de Sica, por exemplo, tratou de ir envolvendo a produção artística do país ou parte dela numa trama de pensamento, acolhida crítica, desdobramento reflexivo e troca intelectual. E eu cito Nuno Ramos: a porosidade entre poesia e crítica, como define, fim da citação, como define Nuno, será a chave do ensaísmo que mais de perto falou ao artista e a partir do qual ele pôde forjar a sua própria ideia do gênero. Antes de qualquer outro movimento na direção do estabelecimento de afinidades entre a obra do artista e o ensaísmo, é preciso afirmar, e isso talvez devesse ter sido posto em primeiro lugar: Nuno Ramos é um dos mestres contemporâneos do ensaio no Brasil. Mais que isso, o artista é um dos grandes ensaístas da língua portuguesa hoje em atividade. Ensaio Geral, a primeira reunião dos seus escritos no gênero, publicada em 2008, no final de 2007, na verdade, reunião bastante sui generis, se for permitido o breve jogo de palavras, Ensaio Geral sui generis, apresentava alguns dos pontos altos de sua atuação como ensaísta, mas trazia também textos que estão, por assim dizer, à margem do gênero. Roteiros, projetos, escritos autobiográficos, memórias, resenhas e crônicas. Toda essa massa textual informe, no entanto, tem no ensaio um ponto de convergência e de organização, conforme o próprio autor parece ter querido propor como título do volume. Essa forma textual particular, intervalo produtivo e tensionado entre poesia e ciência, entre improviso e sistematicidade, entre crítica e criação, enfim, vem atravessando toda a carreira do artista. Os ensaios que escreveu e que continua a produzir pontuam muitos momentos de sua trajetória, imiscuindo-se às vezes com as instalações narrativas, quadros ou poemas que foi produzido. Muitos são também respostas ao presente das leituras que o artista ia fazendo, ou das contradições contemporâneas que pôde testemunhar. Há ainda trabalhos de encomenda, escritos para encontros com outros artistas ou para eventos acadêmicos. Alguns desses ensaios, porém, reunidos no Ensaio Geral, procuram desdobrar,
seja pela ausência de efetiva mediação crítica no contexto brasileiro contemporâneo, seja pelo impulso metapoético que atravessa toda a sua obra, elementos que se configuram cripticamente em seu trabalho, ou que se apresentam como parte de um debate mais amplo, de um debate estético mais amplo, muitas vezes também de alcance político ou filosófico. É como se o autor precisasse conversar sobre aquilo que produz, multiplicando as entradas possíveis para a explosão de formas e de temas, em mais de um sentido, que constitui o cerne da sua obra. Esse desejo de conversa indicia a expansividade urgente do estilo do artista, mas também deixam ver o vazio problemático da cena cultural brasileira, incapaz de deixar reverberar adequadamente as obras produzidas no país. Questão que foi melhor e mais radicalmente formulada por Nuno Ramos na série de ensaios que depois foram recolhidos e recombinados num só, no Palácio de Moebius. Texto cuja última versão foi recentemente publicada em Verifique-se o mesmo. Segundo ainda essa acepção do termo, o ensaio é para Nuno Ramos pensamento experimental, forma viva de reflexão que persegue e envolve seus objetos. Mistura-se a eles, muitas vezes até o ponto da indistinção. É um modo de prolongar e dar consequência à conversação, conforme define o próprio artista. Essa prática mundana e civil, ligada à curiosidade e ao desejo de contato com o outro e com o mundo. Ou ainda, o ensaio é um modo, a conversa, de traduzir a utopia democrática que embasa os sonhos de comunidade que se inscrevem, ora mais, ora menos diretamente, no coração de tantos trabalhos do artista. A escala ampla, muitas vezes monumental ou monstruosa, de várias obras de Nuno, apesar da dimensão coral e pública de tantas delas, há em tudo isso um aspecto inegavelmente individual. A subjetividade soberana do artista vai combinar-se com a vocação pública da sua voz, formando um tecido problemático e interrogante que dá corpo aos seus trabalhos e que se materializa de modo particular nos seus ensaios. É como se a dimensão civil, vinculada à vida na polis, ganhasse a densidade e a afetividade da existência humana individual. Do mesmo modo, na sua obra, o artista faz com que as angústias e desejos de ordem privada ampliem o seu escopo e participem, integrando-a da esfera do comum e da comunidade. Como é que está o tempo? Alguma noção? Não. O que isso quer dizer? Quanto tempo eu estou falando? Já deu mais de meia hora? Então eu vou ler o último parágrafo, eu vou ler um parágrafo aqui, que é o último, que na verdade não é, mas enfim, vai ser. O lugar que o Brasil ocupa nos ensaios e nos trabalhos de Nuno Ramos aponta para esse trânsito contínuo entre o íntimo e o público, entre o privado e o social. A realidade do país, seus artistas e traços culturais, bem como as aspirações e traumas da sociedade brasileira, são muito frequentemente matéria de reflexão para o artista. Poemas, atos performáticos, instalações, objetos que avançam para o espaço público, bem como também ensaios e outras formas de intervenção na esfera civil. Muitos trabalhos do artista voltam-se, sem deixar de lado a perspectiva muito pessoal que assumem, para um campo que na cultura brasileira do século XX foi vinculado à questão da formação. Dialogando com a tradição do pensamento brasileiro, sobretudo com a vasta gama de ensaístas que pensaram o país a partir das mais diversas áreas do saber, a economia, a história literária, a sociologia, a antropologia, entre outras, Nuno Ramos vem procurando pensar a diversidade da vida cultural e social no país, sem, no entanto, procurar fixar interpretações mais amplas sobre a formação do Brasil. Na sua obra, o movimento da formação parece ter emperrado. O coeficiente monstruoso e deformativo de tantos dos seus trabalhos, verbais ou não, marcam o desvio que o autor imprime nessa tradição de pensamento brasileiro a tradição da formação, no entanto, está inescapavelmente ligado. E segue mais algumas páginas. Obrigado.